Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Sejam muito bem-vindos, cada um dos irmãos que aqui estão. Esta é a casa do Senhor, um momento maravilhoso de estarmos na presença do Senhor. É um privilégio poder estar aqui com cada um dos irmãos. Você que nos assiste pelo YouTube, você que nos assiste dos diversos lugares do Brasil, que o Senhor possa alcançar a tua vida neste instante, que o Senhor possa vir de encontro ao seu coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor? Abra sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37. Gênesis. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 37. Nós vamos ler o único versículo deste texto e eu tenho certeza que o Senhor falará poderosamente ao meu e ao seu coração. Amém? Quantos creem nisso, dá glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos israelitas. E estes os levaram José ao Egito. Amém? Somente este versículo. Feche os seus olhos por um instante, permaneça com sua Bíblia aberta. Vamos orar ao Senhor. Ore comigo assim: Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Esta palavra, Pai, que tem todo o poder. Esta palavra que tem a capacidade de mudar a nossa vida, de transformar destinos, de mudar as circunstâncias. Esta palavra que vem de encontro a nós nesta noite, para nos edificar, para nos transformar, para nos direcionar conforme a tua vontade, pois o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, obrigado, Jesus, por este momento. Conceda ao pregador nesta noite graça, sabedoria, para que a mensagem do Senhor possa ser revelada a nós de maneira natural, vinda do trono do Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui sedentos de Ti. Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, este texto que nós acabamos de ler fala da história de, para mim, um dos homens que mais marca a minha vida, porque a história deste homem fala poderosamente comigo. A história de José. Quem aqui já ouviu falar da história de José? José é um dos filhos de Jacó, o filho mais moço de Jacó. José, ele vivia dentro de um ambiente profético, sim ou não? Ele vivia debaixo de uma direção da parte do Senhor. Ele fazia parte de uma grande promessa, a qual o Senhor deu a Abraão, que passou a Isaac, que passou a Jacó e agora estava sendo derramada sobre a sua geração. Estava sendo derramada sobre os seus irmãos e mais propriamente dito sobre a vida de José. E quando eu digo que isso fala muito ao nosso coração, amados, é porque o nosso Deus é um Deus que se revela a mim e a você todos os dias de uma maneira diferente, amém? E Ele está aqui nessa noite para falar ao meu e ao seu coração. Sabe, queridos, enquanto nós adorávamos aqui, eu dizia: Senhor, quanto o Senhor é lindo, o quanto o Senhor é maravilhoso, porque nós declaramos aqui que Ele é invencível, que Ele é imbatível, que Ele faz com que nós andemos no deserto. Ele abre caminho no deserto, um Deus que nos sustenta nos momentos de maior dificuldade do ser humano. É esse Deus que está aqui nessa noite para falar comigo e com você. Aleluia. O Senhor está aqui, querido, e nós precisamos ter convicção disso.
Nós declaramos também através dos nossos louvores: ó Rei, Tu és o Rei do universo, Tu és o Rei da glória, Tu és o Senhor da minha vida. E finalizamos declarando isso também, que Ele é tudo para nós. Mas nessa noite o Senhor deseja trazer, através da história de José, a realidade de como eu e você precisamos perceber que Ele é verdadeiramente tudo na minha e na sua vida. E quando nós estamos com esta convicção, com esta certeza, nós passaremos a viver as maravilhas do Senhor em nós e através de nós. Como eu disse, José era o irmão mais novo de 11 irmãos. E José, ainda quando pequeno, ele recebe do seu pai uma túnica talar, uma túnica colorida, uma túnica diferente. Porque é como se hoje em dia nós disséssemos, né? Minha esposa gosta muito de usar esse termo, os tons pastéis, né? Então naquela época era muito comum as pessoas usarem túnicas muito parecidas, as cores não eram diversas. Mas aquele que era sacerdote, aquele que seria levantado como um governador, aquele que era importante no meio do povo, os reis, esses sim vestiam uma túnica diferente, uma túnica colorida. E às vezes a gente vê nos desenhos animados, a gente vê nas retratações da história de José, a gente vê José usando uma túnica toda colorida, toda listrada, né? Cheia de cores. Jacó estava profetizando na vida do seu filho aquilo que ele seria lá na frente. Então quando nós olhamos Jacó dando uma túnica talar ao seu filho, não era para revelar que aquele filho era melhor do que os outros. É porque ele reconheceu o chamado ministerial na vida do seu filho. E a Bíblia diz então que Jacó vem e dá uma túnica talar àquele menino. Mas esta túnica foi motivo para que os seus irmãos tivessem dele ciúmes. E se há algo que corrói a humanidade, se há algo que funciona como se fosse um câncer no meio da humanidade, é o ciúme. E um dia eu já falei sobre isso aqui, existe uma diferença entre ciúme e inveja. A inveja é quando você vê aquilo que o outro tem e deseja ter. Ciúme é quando você tem alguma coisa e tem medo de perder. Então os irmãos de José, principalmente o primogênito, ao olhar para José vestido com a túnica talar, recebendo aquelas orientações, recebendo aquele dom profético sobre a sua vida, poderia ter pensado: não, meu irmão, ele não vai tomar a minha primogenitura, ele não vai tomar o meu lugar. Mas o Senhor sabia aquilo que faria com José. E então o Senhor começa a revelar a José, através de sonhos, os lampejos daquilo que aconteceria sobre a vida de José. E deixa eu te dizer algo, querido. Quando o Senhor tem algo para fazer na minha e na sua vida, não há nada que possa parar. Aleluia. Quando o Senhor tem algo para fazer na minha e na sua vida, não há nada que possa parar. E quando eu olho para a vida de José, eu vejo exatamente isso acontecendo. Porque quando ele recebe, ainda jovem ali, os sonhos, ele corre para os seus irmãos na sua inocência. Amados, José não foi lá contar porque ele queria fazer figa nos irmãos, não. José foi revelar para que eles se alegrassem com ele. Mas não é isso que aconteceu. Quanto mais sonhos José contava, mais eles ficavam com ciúmes e mais desejo de matá-lo eles tinham. E aí José vai e conta o primeiro sonho. Olha, nós estávamos no campo e ali a gente amarrava os feixes. E 11 feixes se levantaram e se prostraram sobre o meu. E então eles começaram a dizer: por acaso a gente vai se prostrar diante de você? Sério que isso vai acontecer? E passado alguns dias, José então tem um outro sonho. Que o sol, a lua e as estrelas o reverenciavam. E mais uma vez ele vem e conta, agora não, ele conta não só para os seus irmãos, mas para o seu pai e a sua mãe.
E a Bíblia nos revela que o seu pai ainda o repreende, dizendo: ei menino, o que você está falando? Você vai reinar sobre nós por acaso? Você é um menino. Mas existe um detalhe, e o nosso Deus é um Deus de detalhes. A Bíblia diz que Jacó disse isso para José, mas considerava em seu coração aquilo que ele revelou. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? É porque este homem, ele estava profetizando sobre a vida do seu filho. O meu filho será grande, o meu filho será uma bênção, o meu filho ou será um sacerdote ou será um rei, mas será alguém revestido de autoridade, será um instrumento para a glória do Senhor. Ele profetizava sobre a vida do seu filho, e quando ele vê aquele sonho, ei, queridos, eu sei dos sonhos, de alguns projetos que o Senhor tem para as minhas filhas, e quando o Senhor traz uma revelação, quando eu escuto uma palavra, algo que vem direcionado, aquilo arde no meu coração. A impressão que dá é que arde mais em mim do que nela. E aí eu fico imaginando o coração de Jacó, ao ouvir aquilo, ao ouvir este sonho profético e dizer: ei, vai se concretizar, o meu filho será grande. Mas o tempo vai passando, e numa oportunidade o seu pai manda José e vê como que os seus irmãos estavam. E lá no começo do texto a gente vai ver que eles não eram tão bonzinhos assim. A maioria das vezes José trazia más notícias acerca do seu irmão, dos seus irmãos. E então José, como de costume, vai ver onde os irmãos estão. E quando ele vem chegando, seus irmãos armam emboscada. E qual que era o primeiro pensamento deles? Vamos matá-lo. Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo, porque aí a gente vai ver no que dá esse sonho. Mas um dos irmãos mais centrado, um dos mais velhos, ele chega e fala: ei, não vamos fazer isso. Não recaia sobre nós o sangue do nosso irmão, ele é sangue do nosso sangue. E aí eles têm outra ideia mirabolante. Aquele lugar era um lugar que havia muitas cisternas. Queridos, estamos falando de um lugar árido, de um lugar seco. Então, para que se houvesse água para dar aos animais, era necessário furar cisternas, das quais enchia de água, e dali se tirava a água para dar aos animais. Os irmãos de José eram pastores de ovelhas, eles conheciam bem aquele lugar. A realidade é que eles viram ali que tinha uma cisterna seca, uma cisterna vazia. E muitos aqui sabem o que é uma cisterna, amém? Um buraco profundo no chão, aproximadamente 5 metros de profundidade. Eu fico imaginando, eles ali pegaram esse menino e tiveram a ideia: então vamos jogar ele dentro da cisterna e vamos deixar ele lá. Vamos pegar a veste dele, vamos matar um animal, molhar no sangue deste animal e enviar o nosso pai dizer que ele morreu. Mas aí vem a terceira ideia. O texto que nós acabamos de ler aqui. Eles viram os midianitas vindo, que estavam passando por ali, homens que vendiam os mais diversos produtos. Se fosse nos nossos dias de hoje, a gente chamaria esse pessoal de mascate ou vendedores ambulantes. Eles estavam passando por aquela região. E ao ver aqueles midianitas, então seus irmãos têm a brilhante ideia. O irmão mais velho, que tinha orientado para que não matasse, tinha saído. E eles então têm a maravilhosa ideia de vender José como escravo. Por quê? Porque eles queriam acabar com o sonho de José. E quando nós olhamos para este texto que nós lemos, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, o alçaram, e o tiraram daquela cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata, preço de um escravo, aos ismaelitas. E estes levaram José ao Egito. Eu não sei se você consegue enxergar aquilo que o Espírito Santo me mostrou enquanto eu li este texto. Amados, algo me chamou a atenção e jogou luz sobre este texto.
Porque em tudo aquilo que eu relatei até agora aqui, às vezes você pode ver Deus movendo, Deus mostrando sonhos, mas lendo este texto você pode dizer: ei, onde está Deus aqui? E aí vem o título dessa mensagem de hoje: um Deus que trabalha no secreto. Quando nós olhamos para este versículo, nós não vemos nada a respeito de Deus, ou algo que Deus está fazendo aparentemente, algo explícito, mostrando Deus estava fazendo isso, Deus estava fazendo aquilo. Mas a realidade, querido, é que o Senhor está trabalhando. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Quem sabe você olha para a tua vida e diz: não tem saída, o que está acontecendo comigo? E o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer: eu estou trabalhando. Porque nós servimos a um Deus que trabalha em secreto. Nós servimos a um Deus que trabalha em secreto. Quantas pessoas, ao olhar para este texto isolado, pode fazer uma pergunta para si mesmo: onde está o Deus de José? Onde está o Deus que revelou aqueles sonhos a José? O que aconteceram com os sonhos? Será que era sonho de barriga cheia? Não, querido. O Senhor está trabalhando. E sabe o que eu aprendo, amados? É que quando o Senhor está trabalhando, geralmente Ele trabalha em silêncio. Quantas vezes nós fazemos essa pergunta para nós: onde está Deus no meio desta pandemia? Onde está Deus no meio das circunstâncias que eu estou vivendo? Onde está Deus na minha vida financeira? Onde está Deus na minha vida ministerial? Onde está Deus? A resposta do Senhor para mim e para você nessa noite é essa: o nosso Deus está aqui. O nosso Deus permanece no mesmo lugar. Ele simplesmente está trabalhando em silêncio. Ele simplesmente está fazendo aquilo que precisa ser feito para que o propósito dele se cumpra na minha e na sua vida. Quantas vezes a gente se preocupa? Quantas vezes a gente olha para a nossa vida, sabe? A gente não dorme direito, a gente perde a fome, a gente perde até o desejo de viver, porque as dificuldades são tamanhas. Mas a realidade é que o Deus que trabalha em silêncio, Ele está cuidando de tudo. E nós precisamos entender isso. E que nessa noite nós possamos sair daqui com isso no nosso coração. Grave isso na sua mente. Nem sempre o silêncio é ausência de trabalho. Quantos entenderam? Nem sempre o silêncio é uma ausência de trabalho. Não é porque Deus está calado que Ele não está trabalhando. Não é porque Deus não colocou uma pessoa para apontar o dedo no seu nariz e dizer: eis que diz o Senhor, que Deus não está falando. Porque ainda existem profetas nesta terra, ainda existem homens de Deus, ainda existem aqueles que não se prostraram diante de Jezabel, ainda existem aqueles que não se prostraram diante deste mundo e que querem viver algo extraordinário da parte do Senhor. Nem sempre o silêncio é ausência de trabalho. E às vezes você pode se perguntar: pastor, se Deus está trabalhando, como eu posso enxergar tudo isso? Não tem sido nada fácil. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando nós cantamos aqui dizendo que o Senhor, Ele é quem cuida de nós, é Ele que está na nossa vida. Quando você declarou isso: o Senhor está na minha vida, eu pertenço a Ti. Quando você declara isso, você está dizendo: Senhor, eu sou Teu. Como esse culto começou falando sobre consagração, amados,
Aquele povo estava sendo consagrado ao Senhor. As roupas eram feitas de linho fino. Às vezes eu e você não consegue compreender isso, querido, mas deixa eu te falar, era o que havia de melhor naquele tempo. Hoje nós temos grandes grifes aí que vendem roupas. Era como se dissesse assim: olha, nós vamos vestir todos os sacerdotes aqui com Tommy. Nós vamos vestir todos os sacerdotes com Coach. E outras tantas marcas. Eles estavam consagrando ao Senhor, querido. Eles estavam usando do melhor para dar ao Pai. E eu e você, nós precisamos ter esse entendimento. Ser consagrado é ser separado. Ser consagrado é algo que faz parte da igreja. Outro dia eu preguei aqui a respeito disso. Quando o Senhor instituiu a sua igreja, a sua eclésia, o termo grego, o qual Jesus usou lá, que foi escrito nos evangelhos. Quando o Senhor então institui a sua igreja, Ele institui uma reunião de pessoas que foram chamadas para fora. E isso é santificação. Então eu e você fomos chamados para sermos santos. Eu e você fomos chamados para sermos separados. Eu e você fomos chamados para sermos consagrados ao Senhor. E todo aquele que é consagrado ao Senhor sabe a qual Deus serve. E sabe que o Senhor está no controle. Mas eu quero te fazer essa pergunta nessa noite. O Senhor está no controle da sua vida? O Senhor está no controle da sua vida? Das diversas áreas da sua vida, onde você está aí agora passando por problemas. Quantas vezes, amados, a gente quer tomar o controle das mãos do Senhor? Quantas vezes a gente vem num culto como esse e entregamos tudo nas mãos, Senhor, não, hoje eu entrego, Senhor, eis aqui, Senhor, o controle da minha vida, e o Senhor começa a mover as coisas. E às vezes a resposta não é como a gente quer, porque como eu disse, a gente está muito acostumado a receber respostas objetivas, dizendo sim, não. A gente quando lida com crianças, lá em casa é uma festa, e aí às vezes a gente, tem que danar com as crianças, estão aprendendo muita coisa, você tem que dizer, não, 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 não. E aí às vezes o não, elas entendem, mas não entendem a explicação do não. E quando pedem, eu posso fazer isso, e é positivo, você fala sim, pode fazer. E elas vão alegres, vão fazer, e não entendem o porquê daquilo. E às vezes eu e você é assim também. A gente pede o Abba. A gente pede o Abba Pai. Paizinho querido, me dá isso, me dá aquilo. Senhor, toma o controle da minha vida. Mas quando o Senhor vem com um não, aí a gente quer, por que, Senhor? Por que, Senhor? Não também é resposta, querido. E silêncio também é resposta. E para mim o silêncio é a resposta de que o nosso Deus, Ele está trabalhando. E nessa noite nós vamos aprender alguns princípios importantes, que como eu disse, não estão explícitos, ou seja, não estão às claras deste texto, mas estão implícitos nele. E eu e você sairemos daqui crendo neste Deus que trabalha em secreto. O primeiro princípio que eu aprendo é que ainda que as pessoas não acreditem, Deus está trabalhando. Ainda que os irmãos de José olhassem para ele e dissessem, não, é só um menino, é o caçulinha do papai. Para Deus, Ele estava trabalhando para que aquele menino se tornasse o governador do Egito. As pessoas podem olhar para mim e para você e dizer, não, é só um menino. As pessoas podem olhar para aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Quantas pessoas às vezes têm ciúmes de como o Senhor age.
na nossa vida e através da nossa vida. Como foi dito aqui, os irmãos de José olhar para ele, recebendo toda aquela honra, eles olhavam e o odiavam. E quantas pessoas gera esse tipo de sentimento? Mas a boa notícia do Senhor para mim e para você, querido, é que não importa aquilo que as pessoas pensem, aquilo que as pessoas possam tentar fazer, ainda que elas não acreditem, o nosso Deus continuará trabalhando, o nosso Deus continuará efetuando a sua obra, o nosso Deus continuará fazendo aquilo que Ele vai fazer. Um artista, ele pega uma tela em branco e começa a pintar. Queridos, eu não sou dado às artes, eu não sei muito a respeito disso, de conhecimento de que tipo de arte que existe ali. Mas o artista, ele começa a pintar, e às vezes eu e você olhando no começo, a gente fala, não, é um monte de rabisco. Mas o artista já está vendo a obra pronta. O Senhor quer dizer para você, querido, que não importa se aqueles que não entendem, não vejam aquilo que Deus está fazendo. O Senhor já viu a obra pronta. O artista que está pintando a minha e a sua vida, como diz um hino de um irmão aí, o artista que está pintando a minha e a sua vida, ele não está vendo os rabiscos do início, ele já viu a obra pronta. Porque tudo está realizado nele. Tudo foi feito por intermédio dele. E nada fugiu ao controle do Senhor. Eu e você estamos aqui nessa noite porque o Senhor tem algo grande para realizar através de mim e de você. O segundo princípio que eu aprendo, além de as pessoas que não acreditam, mesmo assim, não vão impedir Deus de trabalhar. Mas o segundo princípio que eu aprendo aqui é que absolutamente nada, mas nada mesmo, pode atrapalhar o trabalho de Deus. O Senhor estava no meio do quadro de José. E os irmãos chegaram. Não, ei, eu quero atrapalhar. Eu vou pegar esse menino, eu vou matar ele. Aí o Senhor estava lá pintando, fala, não vai não, porque eu não permito. Não, então nós vamos jogar ele numa cisterna e vamos contar para o nosso pai que ele morreu. Pode até jogar, mas depois vocês mesmos vão tirar. Não, então agora a gente vai vender ele como escravo. Pode vender, depois vocês vão ter que ir lá comprar comida dele. Aleluia! Porque o nosso Deus é assim. Então não há nada que possa atrapalhar o agir de Deus. O ódio não vai impedir o Senhor de agir. A cisterna não vai impedir. A escravidão não vai impedir. A prisão não vai impedir. A calúnia não vai impedir. O diabo e o inferno inteiro não vão impedir aquilo que Deus tem para fazer. Porque Deus está trabalhando. Porque Deus está trabalhando. Quantos de nós, que quando estamos trabalhando, eu não sei se vocês são diferentes de mim, mas meu trabalho é praticamente intelectual, e aí às vezes a gente precisa de concentração. Então o barulho às vezes nos atrapalha, qualquer circunstância nos atrapalha, e a gente tem que aprender a lidar com isso. E como eu tenho aprendido nos últimos tempos, uma palavrinha mágica que é o autocontrole. O foco. Olhar para aquilo ali e não deixar que nada impeça.
E quantas vezes, amados, a gente, por uma coisinha pequenininha que nos tira a atenção, a gente desvia completamente do foco. Quantas vezes eu me vi assim, diante de um dia de trabalho, onde eu tinha muitas atividades para fazer, mas vem daquelas dispersões, e nos chama a atenção, e a gente perde o raciocínio, e perde todo um período inteiro de trabalho. Mas nessa noite nós estamos diante de um Deus que não tem problema com essas coisas. Ainda que a gente olhe para todas as tentativas de atrapalhar, o Senhor vai continuar trabalhando. E aí eu aprendo um terceiro princípio, que até mesmo as interferências, que até as interrupções, ou a tentativa delas, faz parte do trabalho de Deus. Até a tentativa das interrupções fazem parte do trabalho de Deus. Você quer ver? É aqui que o Espírito Santo me mostrou algo tão glorioso. Olha o que o texto diz: e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Você sabe quem que é os ismaelitas? Filhos de Ismael. Lembra da promessa de Abraão? E tu serás uma grande nação. Abraão não esperou a promessa se cumprir, então ele atravessou, como diz aqui em Goiás, as carroças na frente dos bois. E aí nasce Ismael, filho de uma egípcia, filho de uma das suas servas egípcias, Agar. E daí vem os ismaelitas. E se você não conhece os ismaelitas, porque nesse tempo eles não são reconhecidos assim, olha para o Oriente Médio, olha para os árabes, olha para os muçulmanos. É esses aí. Eles estavam passando, e agora, da promessa, um descendente daquela promessa de que seria uma grande nação, estava sendo vendido como escravo para aqueles que não faziam parte daquela promessa. E a Bíblia diz que então seus irmãos o vendeu por 20 ciclos de prata, convertendo estes 20 ciclos de prata, seria exatamente as 30 moedas que Judas vendeu Jesus para ser entregue aos sacerdotes. Sabe qual é esse preço? O preço por um escravo. Foi esse o preço que Jesus pagou na cruz por mim e por você. E foi esse o preço que esses ismaelitas pagaram por José. Mas aí vem o que o Senhor quer nos mostrar nessa noite. E estes levaram José ao Egito. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Às vezes você pode dizer: pastor, por que o senhor pediu para a gente dar um glória a Deus? Tem que dar glória a Deus, amados. Porque foi exatamente porque esses ismaelitas levaram José ao Egito que este menino se tornou o governador do Egito. Como ele se tornaria o governador de uma nação que ele não estivesse lá? É porque nas interferências Deus usa para cumprir o seu trabalho, o seu propósito. Enquanto os irmãos estavam achando, agora sim, nós acabamos com o sonhador, ele foi embora, ele foi vendido. A Bíblia diz que ele então chega na casa de Potifar, e Potifar pega ele e vê que existe um espírito excelente sobre ele e fala: ei, você será o meu mordomo, você vai tomar conta de tudo. Uma coisa eu te peço: não rele na minha esposa. E esse jovem então passa a administrar a casa do seu senhor. Um dia essa mulher vai e manda os empregados tudo embora. A Bíblia diz que ela tentou isso por vários dias com os empregados lá. Mas um dia ela manda os empregados todos embora e fica só os dois.
E nós estamos falando de um jovem. Quantos jovens nós temos aí? O Senhor tem chamado uma mocidade para mudar esta geração. O Senhor tem chamado uma mocidade para mudar a nação brasileira. O Senhor tem chamado uma mocidade que vai viver o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Nós cremos e temos orado por isso e veremos a glória do Senhor repousando sobre nós. Agora, queridos, preste atenção. José estava lá, foi vendido como escravo, chegou na casa de Potifar como escravo, mas Potifar viu naquele menino alguém tão bom para administrar, que colocou ele como administrador da sua casa. A sua mulher então tenta abusar, esta é a palavra, tenta estuprar José, e José foge. A Bíblia diz que ele deixa as roupas na mão da mulher e foge. E a mulher depois vai usar essas roupas para dizer: olha aqui, ó, ele tentou me abusar. E sabe o que acontece? Pelo sim e pelo não, aquele homem manda José para a prisão. E aí José chega na prisão, e às vezes a gente pode falar assim: pastor, e aí? Mais uma interferência, e o sonho? Ele não ia reinar. O que aconteceu, querido? Mais uma interferência do Senhor trabalhando. Aleluia. O Senhor então leva José para interpretar o sonho de 2 prisioneiros. José chega na cadeia. O carcereiro olha para ele e fala: não, menino, o que você está fazendo aqui? E vê que ele é bom de trabalho e coloca ele agora para administrar a cadeia. Deixa eu te falar algo, querido. O Senhor sempre vai nos levar aos lugares, e o Senhor sempre vai revelar quem nós somos nesses lugares. José foi para a casa de Potifar como escravo e se tornou um grande administrador. José foi para a prisão como um prisioneiro e virou o administrador da prisão. E a Bíblia diz que então chega ali os 2 servos do rei que foram presos por uma conspiração. Ao que tudo indica, era uma conspiração para matar o rei. E eles têm um sonho, cada um deles tem um sonho. E eles ficam perturbados com aquele sonho, ficam falando: ei, a gente sonhou com um negócio e eu não sei o que vai acontecer. E aí José fala: conta para mim, o que está acontecendo? E eles revelam o sonho. E então José diz: olha, você que é copeiro do rei, você vai ser restituído, daqui 3 dias você estará na presença do rei novamente. Porém você, padeiro, guilhotina, daqui 3 dias. Não é o tipo de palavra muito fácil de se dizer. Mas aí então, quando o copeiro está para ser restituído, José fala assim: olha, eu só te peço uma coisa, lembre de mim quando você estiver diante do rei. E aí a Bíblia diz que então ele é restituído como copeiro e passa-se anos. E o que acontece? O copeiro se esqueceu de José. E às vezes nessa interferência a gente pode falar: não, pastor, aí agora acabou mesmo. José vai ficar preso lá e pronto, acabou. Mas então o Senhor faz o rei sonhar. E o rei tem um sonho, o qual nenhum dos seus sábios ou dos seus magos daquele tempo conseguia interpretar. E então o copeiro lembrou-se de José e diz: ei, existe um hebreu que está lá preso, ele pode revelar o seu sonho, porque nós estávamos lá e ele revelou o nosso sonho. E então José pede alguns dias para orar ao Senhor, e então ele se apresenta diante do rei. E aí é algo que eu fico maravilhado, porque o rei não contou o sonho para ele. Ele falou: além de você interpretar o sonho, você vai ter que descobrir que sonho que eu tive. E José não só revelou o sonho que o homem tinha, como também revelou que o Egito passaria por 7 anos de bonança e 7 anos de escassez. Sabe o que aconteceu? Cumpre-se a promessa. E José se tornou governador do Egito. Abaixo de Faraó, só José mandava. E nessa noite o Senhor traz esta mensagem para mim e para você, para que nós saiamos daqui com esse entendimento. O nosso Deus é um Deus que trabalha em secreto, mas não se esqueça, Ele está trabalhando o tempo todo.
Ele não parou de trabalhar. Assim como ele não deixou de trabalhar durante os momentos que José estava passando as mais diversas aflições. Mas a promessa se cumpriu e a pintura foi finalizada. E na assinatura estava escrito: Deus. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Eu não sei o que você está passando. Eu sei de quem que você precisa. E essa noite é uma noite de milagres. Uma noite de sinais. Uma noite de respostas. Uma noite de transformação. Feche seus olhos neste momento e fale com o Senhor. Eu quero te convidar agora, nesse instante, a apresentar diante do Senhor qual é o seu problema. Apresente a sua vida diante do Altíssimo agora. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus está aqui, Ele está trabalhando. Oh, Jesus. Santo Espírito de Deus.